Terapia na Rádio. Terapia na Rádio. O programa que aborda questões relacionadas à família e aos casais. Convide os seus mais próximos e esteja connosco a segunda, terça e quarta, a partir das 20. A consulta está marcada. Contamos consigo. Terapia na Rádio. Olá, boa noite, caro ouvinte, são 20 horas 13 minutos, hoje é dia 1 de junho de 2016. Antes de mais, parabenizar a todas as crianças. Hoje assinala-se então o Dia Mundial das Crianças. E antes mesmo de avançarmos com o nosso programa, o programa que vai ao ar às segundas, terças e quartas-feiras, que é o Terapia na Rádio aqui na 92.3 em FM, deixa-me aqui anunciar uma vez mais que em alusão a este dia 1 de junho, dedicado às crianças, a Rádio Unia realizará um especial algodão doce, que será no domingo, das 12 horas às 15, portanto aqui mesmo no pátio da Universidade Independente de Angola. E tem mais uma boa associada a esta informação: o acesso será livre, portanto você poderá participar, traga a sua criança e venha conviver. Agora, já voltando para o Terapia na Rádio, que é o programa que nós trazemos às segundas, terças e quartas-feiras, das 20 horas às 22 horas. Essa edição de quarta-feira, portanto, nós vamos abordar o tema como alimentar o amor. Mas é como alimentar o amor de uma forma geral. Não se trata apenas, não vamos nos focar simplesmente no amor entre marido e mulher, ou namorado e namorada, entre amigos, não. É de uma forma geral, por exemplo, no trânsito, o amor ao próximo, quando se deve dar prioridade, tudo isso nós vamos aqui abordar. E para isso, contamos então com os nossos convidados residentes. Falo-vos propriamente do Dr. Roque de Oliveira, terapeuta familiar. Boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Sérgio Fernandes, boa noite ao Cabo Mande. E o nosso técnico é o Francisco Cardoso. O Francisco Cardoso. Boa noite aos nossos queridos ouvintes também. O Dr. Cabo Mande, psicólogo criminalista, também está entre nós para dar um subsídio aqui neste que é o tema como alimentar o amor. Boa noite, doutor, seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, caro jornalista, boa noite à equipa que o acompanha, extensivo a todos os ouvintes. E só para fazer um reparo, não sou doutor, o psicólogo não é doutor, a área é diferente e como tal deve ser tratado mesmo como psicólogo. E não doutor. Não doutor. Grato pela correção, prometo não voltar a cometer esse erro. A equipa que trabalha para si hoje tem na técnica o Francisco Cardoso e a produção conta com João Vale. Apresentar-lhe este programa está o Sérgio Fernandes. Esperamos nós que seja do seu inteiro agrado. Vamos abrir com uma música diferente dos outros dias e daqui a pouco voltamos para esmiuçar este que é o tema agendado para hoje. Fique bem. A mulher que te ama chora quando estás triste, não suporta te ver assim. A mulher que te ama não desiste, mesmo quando a situação é ruim. Sabe te entender, sabe como fazer, sabe o que fazer pra te ver feliz. A mulher que te ama quer sempre o teu bem, mesmo quando ela não está bem. A mulher que te ama não te faz de refém, só pra não te ver a sair. A vida tem mais sabor quando a sua companheira te dá valor e faz tudo por amor. A mulher que te ama não trai, a mulher que te ama não vai. A mulher que te ama estende a mão sempre que você precisar.
defende pra depois te chamar a atenção. Mas a mulher que te ama jamais se ofende. Se na hora você disser não, sabe te entender, sabe como fazer, sabe o que fazer pra te ver feliz. A mulher que te ama abre possibilidade de um dos dois cair em tentação. Mas junto a ti ela tudo fará pra melhorar a relação. A vida tem mais sabor quando a sua companheira te dá valor e faz tudo por amor. A mulher que te ama não trai. A mulher que te ama não trai. A mulher que te ama estende a mão sempre que você precisar. Não abandone. Se as coisas se apertarem, o seu homem é seu homem, seu homem. A mulher que te ama não trai. A mulher que te ama não vai. A mulher que te ama abre o coração sempre que você precisar. A mulher que te ama não trai. A mulher que te ama não vai. A mulher que te ama estende a mão sempre que você precisar. A mulher que te ama não vai. A mulher que te ama não vai, não. Estende a mão sempre que você precisar. Cá estamos nós de regresso, então, para levar a terapia de forma gratuita. Fazemos isso todas as segundas, terças e quartas-feiras, a partir das 20 horas até às 22. Portanto, temas super interessantes, aqueles aconselhamentos que certamente todo mundo precisa. Aqui você recebe. Entretanto, vamos começar com este, que é o tema agendado para hoje, 1 de junho de 2016, como alimentar o amor. Eu vou colocando os temas mesmo aqui no ar e antes da intervenção aqui dos nossos convidados residentes, deixa-me aqui adiantar aos nossos ouvintes que a partir da hora 21 nós damos sempre a possibilidade de você interagir connosco. Pode ligar para nós, pode colocar a sua questão que os nossos convidados residentes saberão de alguma forma responder-lhes. Entretanto, o número para que você possa fazer isso a partir da hora 21 é o 995 555511 ou ainda o 948 555511. Voltando aqui para o estúdio e deixa-me colocar a primeira: como devemos nós então alimentar esse amor que trazemos hoje como tema? Bem, começo por antes, ou voltar a agradecer convite que nos foi efetuado, particularmente a minha pessoa, para mais uma vez regressar a casa e ajudar de certa forma as famílias, ou fazendo jus ao programa da rádio, e é a terapia familiar. São vários temas que têm vindo a ser abordados neste estúdio, e que, mais uma vez, o dia de hoje não será diferente relativamente aos outros, para
dizer aos demais, à opinião pública, não que não saibam, mas apenas um toque para que as pessoas despertem, para que as pessoas se sintam tocados e verdadeiramente fazer jus à própria vida social e familiar. Bem, como alimentar o amor? Todo mundo usa essa expressão. Todos nós efetivamente conhecemos, falamos, ouvimos, lemos e por aí em diante. Mas esta expressão amor é rodeada de vários ditames, é rodeada de vários condimentos, é rodeada de várias definições, dependendo do contexto, dependendo do momento em que se está a viver, para que efetivamente se faça uso dessa palavra. É algo abstrato, é uma expressão como igual a todas as outras, tem a origem latina. O latim é sempre diferente do resto, e a gente aprende sempre nas escolas as origens das palavras. E esta, amor, para o latim significa amore, ou seja, nós escrevemos A-M-O-R, mas para o latim acresce o E no fim. O que quer dizer amor para o latim? É senão um sentimento abstrato, é senão algo que a pessoa, no seu perfeito juízo, na sua razão, na sua cognição, cria e sente em relação a algo. Mas antes de dizer em relação a alguém, porque somos nós homens pensantes que reinamos, depois os irracionais e plantas. Então, é um sentimento que se cria no interior, na mente da pessoa, em relação a alguém. Segundo, em relação a objetos, a coisas. Coisas estas que lá para frente vamos falar, porque são coisas que a gente apega-se, que se perder, cria um sentimento de tristeza, de facto, de tristeza, desestabiliza a mente da pessoa, porquanto perdeu alguma coisa. De resto, as pessoas usam essa expressão, conforme dizia, para expressar o sentimento que têm por alguém, para demonstrar o afeto que têm por alguma coisa, para demonstrar que é possível haver harmonia. Essa expressão, dizia também na introdução, que ela é banhada de vários conceitos, dependendo do momento, dependendo da situação que nos encontramos. O amor não é somente o existente que nós conhecemos entre sexo oposto, entenda-se, homem e mulher, até nos animais também, que tem fêmea e macho, isso existe. Não é somente isto, o amor é muito mais para além do nosso horizonte, não visual, mas mental. Muito bem. Roque de Oliveira, terapeuta familiar, vai dar também uma chega relativamente à primeira questão colocada. Bom, mais uma vez, reitero as saudações iniciais e o prazer de voltar a estar na mesma sala com o Cabo Mande, mas gostava, antes mesmo de eu entrar para o tema, dirigir uma saudação especial ao Raul Jorge. Acabamos de dar um abraço agora no pátio aqui da rádio. Está muito elegante. Tá. Então, um abraço aí ao Raul. Exato. E também ao Dr. Marcelo, que certamente está à escuta essa semana. Parece que estamos a morar aqui na rádio, né? O nosso produtor já disse que vai notificar o diretor para não nos chamarem mais em nenhum outro programa. Tornar-se mobível. Bom, o
o tema, apesar de abrangente, apesar de bastante genérico, é um tema sugestivo, como sempre são os do nosso espaço, e vem a calhar na medida em que nos dias de hoje sente-se que há um certo distanciamento em relação à preocupação que cada um tem com o outro. Nós costumamos dizer, do ponto de vista axiológico, que o outro é o caminho para a minha santidade. Quer dizer, o único elemento que dá valor à minha vida é o outro. Portanto, o outro é um tesouro para mim. Eu devia preocupar-me em cuidar do outro tanto quanto eu queira cuidar da minha sobrevivência, da minha existência, porque para realizar todas as minhas perspectivas, necessidades, sempre vou necessitar do concurso do outro. E, portanto, se nós fôssemos assim tão inteligentes, tão racionais como se apregou, certamente estaríamos a cada dia a inventar novas formas de fazer com que o outro se sinta amado. Eu gosto sempre de dizer, sempre que estamos ao lado de alguém, devemos fazer com que este alguém sinta que é a pessoa mais especial do mundo. Portanto, é nessa perspectiva de tentarmos mostrar o amor para que, de facto, as nossas relações interpessoais tenham melhor qualidade e se aproximem mais daquele que eu desejo, de sermos realmente esses seres transcendentais que coloca a vida, a dignidade humana acima de qualquer outro interesse. Portanto, como alimentar esse amor? Existem caminhos para alimentar o amor. Nós, na verdade, quando estamos a falar de alimentar esse amor, como disse o Cabo Mano na introdução e o Sérgio Fernandes também, não estamos tão somente a referirmos-nos nas relações, vamos dizer, amorosas, né, que tenha a interação sexual em si. Mas estamos a dizer nas relações da afetividade que devemos e temos com os outros seres, nossos irmãos, nossos iguais, nossos semelhantes. Então, nessa ordem, como alimentar essa afetividade, essa proximidade, pelo menos como atrair a consideração do outro, dizia, nós podemos tentar ir em cada circunstância. É claro que entre casais que partilham uma vida comum, há desafios diferentes, por exemplo, em relação à interação que nós temos com os nossos semelhantes noutros fóruns. Como colegas de trabalho, colegas, entre aspas, de circunstâncias, por exemplo, aqueles que se veem no mesmo momento no tráfego rodoviário. Portanto, que para que haja alguma harmonia é necessário um acordo, mesmo que tácito, é necessário um acordo entre as pessoas que naquele momento interagem, de tal modo que cada um respeite, trate com consideração o espaço do outro, e nesses capítulos acaba-se também por evitar os conflitos. Em relação aos casais que partilham uma vida dois, que a partida tem uma expectativa, porque todas as relações interpessoais, todas as interações sociais decorrem com base numa certa expectativa. Quer dizer, não há ninguém, aquilo que nós dizemos, espero que nós temos sempre que dizer as coisas de modo a não criar interpretações erradas, porque o nosso programa é de orientação e interpretação errada não fica bem. Mas eu gosto de dizer que não existe nenhum tipo de relação entre as pessoas sem interesse. Todas as relações
são motivadas, são fundadas num interesse. Portanto, se eu trato bem alguém, em princípio, eu posso ter o interesse de também ser bem tratado. Posso ter simplesmente o interesse de sentir-me bem por tratar bem alguém. Que não seja subentendido o interesse material. Exatamente, não naquele sentido, vamos dizer, já desviante de tirar vantagem, interesse de tirar vantagem, não é nesse sentido. No sentido de o interesse é algo que satisfaça as minhas expectativas, a minha própria, os meus próprios desejos, no sentido daquilo que eu determinei. Portanto, dizia que todo relacionamento, toda interação que eu vou ter com alguém, vou ter de maneira subjacente algum tipo de interesse. E nessa relação de alimentar o amor, o meu interesse em cuidar do outro, por exemplo, em relação ao lar, prestar atenção às suas variações de humor, prestar atenção às suas necessidades, consolar sempre que é necessário. Exatamente, nos insucessos, né? Pode-se tratar de insucesso escolar. Por exemplo, se eu tenho um cônjuge que ainda estuda, em algum momento poderá ter uma negativa e chega a casa um pouco mais abaixo. Temos que ser nós os primeiros. Aliás, disse que a família é o elo mais forte da rede de apoio do indivíduo. Por quê? Porque é na família, dentro daquela função protetora, afetiva, emotiva, é na família que o indivíduo encontra melhor consolo. Portanto, dizia, nessas diferentes circunstâncias, eu posso acabar por exprimir ou ter comportamentos e atitudes que de facto sirvam de reforço, de reitero ao amor, ao carinho, de alimentação, exatamente. Esse amor, que é o tema que nos traz hoje. Exatamente. O Cabo Mande, o psicólogo aqui, frisou também que o amor, aliás, frisou e sabemos nós que o amor é um sentimento abstrato. Pode ser pelas pessoas, por coisa e o terceiro era por algo. Por algo além. Portanto, o exemplo que deu-nos agora o terapeuta familiar é um exemplo bom e prático, mas pelas pessoas. Naturalmente. Pela família, pelo cônjuge, pelo colega de trabalho. Agora, por algo, por um objeto que tenhamos uma estima, por um animal, por... Se calhar, Sérgio, porque até porque a nossa consulta não é tão à vontade, temos uma hora apenas de deixar as nossas considerações, depois ter a contribuição. É interessante realmente esse aspecto do lado material que o Cabo Mande traz, é uma abordagem objetiva, quer dizer, existem pessoas que de facto têm esse apego a coisas de tal maneira que se confunda com esse sentimento que devíamos ter pelas pessoas. Mas atendendo ao tema, se calhar vamos tentar dar mais atenção ao relacionamento entre as pessoas, que é aquilo que as pessoas de facto precisam de alimentar como sugestão a esse... Exatamente. Não... O objetivo é nós passarmos para os nossos ouvintes aquilo de uma forma geral, alimentar o amor de uma forma geral. E foi bem introdutório aqui o psicólogo. Claro, só para fazer uma chega ao irmão Roger Oliveira, Roque de Oliveira, não podemos efetivamente descurar algumas nuances que na realidade existem, conforme frisou. Apesar do tema ser este, mas convida-nos a fazer contornos, a ir nos bordos, a ir nas fronteiras, juntarmos isto e trazermos num núcleo que nos interessa. Logo, o interesse comum é afeto, a interação entre os seres vivos.
Mas existem pessoas, todos nós, e isto é uma estatística aleatória e quem é vivente conhece que há pessoas que têm preferência. E vou dar um exemplo muito prático hoje com a inserção das TICs, entenda-se tecnologia de informação, vamos falar da internet. Há pessoas que estão mais tempo, eu particularmente assumo isso às vezes, estão mais tempo a teclar em detrimento de conversar com os filhos, em detrimento de prestar atenção à tarefa do filho. Prestar atenção à tarefa do filho escolar, prestar atenção à esposa, à beleza da esposa, essa não também uma demonstração de amor. Há pessoas que o hábito de leitura, porque estuda e ele entende que este ano tem que terminar o curso, ele passa mais tempo a ler do que estar a conversar com os amigos. Hoje temos mais interação à distância virtual do que física. Logo, não podemos descurar disso e demonstrar à sociedade que nos ouve o que é o ideal e o que, dependendo da realidade, o que é que deve fazer. Quer dizer, ver onde estão as partes negativas e tentar ir buscar o que é positivo. É isto que nos interessa. Bom, na verdade, 65% do que temos que aqui tecer terá, sim senhora, que haver relação interhumana. Agora diga-nos, aquelas pessoas, e tal como o exemplo que deu, que são muito ligadas, por exemplo, agora com a era das TICs, muito ligadas à internet, acaba por alimentar o seu próprio amor pelas TICs em detrimento de outras pessoas que o rodeiam? Acaba já por se tratar de alguém doente ou não? Bem, quando é que se trata alguém doente? Em função de certos comportamentos, em função de certas manias, em função dos hábitos, em função dos vícios. Quando efetivamente aquela prática, aquela atividade, vamos falar aqui do uso da internet, não é só o Facebook e tantas outras ferramentas nela inerentes, quando um indivíduo passa tempos seguidos atento a esse aspecto. Excessivo. Excessivo. E quando há excesso, e o excesso quando não é controlado, é sabido que isto é patológico. Torna-se patologia. Porque é patologia, doença. Logo este indivíduo vai carecer de ajuda, vai carecer de conversa. E a conversa é essa que nós estamos a ter aqui. É a conversa que muitas vezes tem que se ir à procura, não do médico, mas do próprio psicólogo em si, do próprio da pessoa formada na área que para aconselhamento familiar, conforme o Mano Roger, percebe? No entanto, o indivíduo que faz muito tempo de uso de qualquer coisa, o indivíduo que anda no ginásio para finalmente conseguir a sua afirmação muscular, e se de alguma forma ele não consegue, em tempo recorde que ele precisa, e não controlar as emoções, torna-se doente. Então entra em frustração. Entra em frustração, naturalmente. Passar mais tempo a navegar, o que é que ele está a fazer aí? A quem está direcionado para a matéria científica, a quem está nas redes sociais. E aí, nessas redes sociais, onde também não podemos, estamos aqui a falar do amor, cria-se outras formas de amor, que é o chamado amor platônico. Temos várias formas de amor. Temos o platônico, temos o fraternal e outros por aí em diante que o colega poderá possivelmente daqui focar. Então, vai se criando outras formas de amar. O que é isso de amor platônico? É uma forma de gostar de alguém à distância. É uma forma de conviver, vamos sempre aqui focar na questão das TIC, conviver dentro da tecnologia com alguém que vive no exterior do país ou distante de nós, que nós não conseguimos ver. Isto acontece. Há pessoas que namoram virtualmente, criam este sentimento. É o tal chamado platônico porque é algo que está no irreal, está no inconsciente. E como alimentar este amor platônico? E como alimentar? Devia ser o contrário. Como não alimentar? Porque depois cria dependência. Não, mas como o nosso tema é como alimentar o amor, sim, e sim. agora estamos focados no amor platônico, aí vai a minha pergunta. Como por alimentar? exemplo, no amor platônico, como alimentá-lo?
Alimentar é se não manter a chama da esperança. De olhar para a professora, ele achar que a professora tem características físicas socialmente aceitas, que um homem gosta, pode ser vice-versa, não é? Mas vamos aqui falar do homem, o rapaz com a professora. Ele olha a professora é linda, mas tem consciência que por fato de ela ser professora, ele é aluno, ele logo é inferior e não terá como marcar passos para efetivamente fazer chegar a sua preocupação, de que gosta, de que ama, enfim. Logo ele vive esta ilusão na esperança. Ele tem que manter a esperança que um dia será possível ele ganhar a coragem para ir enfrentar a professora, para ir enfrentar a moça mais bonita do bairro, para ir enfrentar a colega que ele acha sendo mais bonita da turma e efetivamente ejacular, permite a expressão, os sentimentos recaldados. Alimentar o amor platônico é isto, é manter-se na esperança. E atenção, não sendo correspondido, cria doença. Não pode ser aqui chamado a alimentar o amor platônico, neste exemplo que deu do aluno para a professora, neste exemplo, olharmos para um lado benéfico, o facto do aluno não faltar às aulas só por querer ver a professora? Tem este lado positivo. Perguntou bem, tem este lado positivo. Mas repare o aluno, o estudante na faculdade. Quantos professores tem? Ou quantas professoras terá? E nem todos os dias tem aula da mesma professora. Aí está a questão, está a ver? Então, ele poderá descorar de outras matérias para simplesmente prestar atenção. Atenção. Ele, em muitas circunstâncias, vai estar a olhar pela a visão física da professora e não a atenção do que a professora está a ensinar. Logo, isto é errado. E chega na prova, chega mesmo a tirar negativa. Claro. Este é o lado negativo de alimentar este amor plantado, porque é uma ilusão. O amor em si, muita gente chama de ilusão. E falava da tal abstração, é abstrato. Não existe. Há quem diz que não existe, porque não se pega. Mas é um sentimento, está ali, não se toca, mas é algo que a gente demonstra por gesto, por afeto, por carinho. Enfim, é muita coisa junta relativamente a esta grande expressão que tem os seus princípios até teológicos, bíblicos. O propósito da Bíblia é este: o amor ao próximo. Muito bem. Roque de Oliveira, a solidariedade é uma forma de alimentar o amor? Sim, e aqui estamos a falar no amor que deve reinar nas relações sociais entre as pessoas, já a partir da família, mas se estende realmente dentro da própria sociedade de uma maneira geral, porque o amor, sendo um sentimento, se expressa com gesto. A única forma de expressar o amor é através de gestos nas relações sociais. Portanto, o Cabumanda agora trouxe o exemplo bíblico, e nós sabemos que não há maior prova de amor, de acordo com os preceitos bíblicos, do que dar a vida pelo seu irmão, não é? Como o próprio Jesus Cristo nos legou: deixo-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Portanto, o que define o amor são os gestos, não são palavras, não é nenhum tipo de interpretação. É tudo o que eu for fazer. Por exemplo, se eu saio daqui da rádio, e como vai ser hoje, saio daqui da rádio e vou às pressas para casa, já se tratando de dia 1 de junho, ver se ainda encontro a criança acordada, se ainda consigo fazer um mimo. Se eu chego a casa já cansado e mesmo assim brinco com a criança, quem estiver a observar vai dizer: ela ama os seus filhos. Portanto, alimentar amor é isso, é com gestos objetivos, já não é com gestos abstratos, é com gestos objetivos. Portanto, quando eu sou solidário, por exemplo, o meu caso particular, sou terapeuta aqui da rádio, é verdade, mas eu sou terapeuta antes de ser daqui da rádio. Já faço as minhas consultas às famílias. E as famílias que são assistidas por intermédio da rádio são assistidas por mim de graça. Isso é solidariedade social. Portanto, é uma forma que eu tenho de exprimir o meu amor pelos outros. Então, é com gestos
práticos. Outros, quando olharem para mim e manifestarem o seu respeito, vai ser com base em quê? Com base na capacidade que eu estou a demonstrar de fazer coisas pelos outros de maneira desinteressada. Isso é que alimenta o amor entre as pessoas. Portanto, essa solidariedade, como lembra bem o Sérgio Fernandes, que é dos traços mais importantes dos seres humanos todos. A solidariedade não é uma exclusividade dos africanos, embora nós tenhamos a nossa forma de ser em relação à solidariedade, que é muito peculiar, que é muito típica, mas a solidariedade é dos valores universais mais importantes que a sociedade tem. É com base nessa solidariedade que o mundo, por exemplo, não acaba no dia seguinte, né? Há alguém que vive hoje, que sabe que, pronto, eu já nem vou viver tanto, ele podia, sei lá, ativar um mecanismo qualquer que fizesse explodir qualquer coisa, mas nós temos isso tão inoculado no nosso cérebro, na nossa qualidade humana, que isso não acontece. Quer dizer, cada um que vive hoje está a pensar em proteger as gerações vindouras. Isso é a solidariedade, a tal solidariedade intrageracional. Portanto, eu vivo agora, e até acontece, por exemplo, no âmbito da segurança social, as pessoas assistidas pela segurança social que tenham trabalhado no passado não vivem daquilo que é a receita que tiveram no passado, mas sim daquilo que são as receitas dos que ativamente trabalham hoje. Portanto, essa solidariedade é que alimenta a nossa sociedade, é que dá estabilidade. Se nós rompermos com a solidariedade, nós poderemos estar a provocar um caos social que é muito difícil depois de gerir. Portanto, alimentar o amor, as relações entre as pessoas é um desafio que exige das pessoas envolvidas muita criatividade, espírito de sacrifício, altruísmo, a capacidade de se doar pelos outros de maneira desinteressada, a pensar tão somente no bem-estar e na harmonia social. Essas são as formas mais prementes, mais importantes, mais urgentes de alimentarmos qualquer tipo de amor, de respeito. Nós estamos, esse exemplo do trânsito que fica muito bem, porque se há um dos lugares em que eu particularmente sinto-me mais incomodado é no trânsito, a forma, vamos dizer, indiferente como cada um viola o espaço alheio, né? Disse que o direito de eu estender os braços como me apetecer termina no nariz do outro. Isso no trânsito nós não vemos, quer dizer, o indivíduo conhece as regras e de repente vemos-lo a entrar numa área que não devia ser e não se importa com o que o outro vai sentir. Não é uma boa forma de alimentar o amor. Podemos fazer o contrário. Quer dizer, nós, como dizia um amigo, irmão, o Alegria Bastos, um jornalista da TPA, quando eu comecei a conduzir, ele andava sempre ao lado e cada gesto bom que eu fazia, ele dizia condução inteligente. O que é que ele chamava de condução inteligente? Eu tenho que ler a necessidade do outro e permitir que ele faça aquela manobra em segurança. Nós, no nosso trânsito, já não há isso. Claro. Quer dizer, eu leio a necessidade do outro e eu vou fazer o máximo possível para atrapalhá-lo, para complicá-lo, para impedi-lo. Portanto, se eu agir de forma, como diz o Alegria Basto, exercendo uma condução inteligente, eu estou a alimentar o amor. Quando eu apercebo... Nesse caso, o amor de cidadania. Exatamente. Sim. Quando eu apercebo que a distância está alguém na passadeira que tem a necessidade de fazer a travessia e começo a reduzir, sinalizo que eu vou deixar passar. O que é que nós vemos a pessoa fazer quando está a atravessar na passadeira? Fica zangada conosco? Não. Sorri, agradece. Claro. São formas de alimentar o amor. Quer dizer, há pessoas pode não dizer nada, mas atravessar no coração vai dizer que Deus o abençoe. São formas de alimentar o amor. Portanto, são esses gestos, e dizíamos, podemos ir para a nossa casa.
o filho tem festa na escola, num dia de chuva, e o pai vai, faz um esforço, o pai vai achar, o filho vai achar que esse pai não gosta de si? Não. Vai entender que o meu pai gosta muito de mim. O filho começa a sentir-se mal em casa, à noite, e o pai diz, vamos ter que ir a procurar ajuda médica agora, 0 hora, e vão para o hospital. E o filho sabe, pode ser um bebê, vai entender que o pai está a fazer isso porque o ama, importa-se consigo. São formas de alimentar o amor. Portanto, alimentar o amor é tudo que nós podemos fazer sem ter a intenção de ter alguma coisa concreta em troca, para fazer com que o outro se sinta melhor, com que o outro se sinta valorizado, com que o outro se sinta importante. Estas são formas de alimentar o amor. Eu posso, sendo uma família, por exemplo, dirigir todo o meu salário para a minha família, para a esposa, ou para o esposo, para os filhos, e a família sentir que, de facto, quase nada vai para mim, porque quer dizer que tem alguma necessidade, assim, podem ser estudantes, podem então entenderem que realmente estão numa fase que precisam mais desses valores. A família vai valorizar, vai saber que o pai ou a mãe, que é a que trabalha, que é a que ganha os rendimentos, de facto, sendo ele ou ela que tem esse rendimento, mas abdica a favor da família. São formas de alimentar o amor, de despertar da parte desses seus entes a consideração, o respeito. Nós, quando tratamos as pessoas com respeito, eu nunca mais tinha visto o Cabo Mande. Ao recebê-lo de costas já sabia que era o Cabo Mande. Ao chegar aqui, Cabo Mande, como está? São formas de alimentar a sua simpatia também por mim, dizer que ele não me esqueceu, ele continua a considerar. Portanto, nós temos que fazer esse esforço nas relações entre as pessoas. Em situações que, por exemplo, um exemplo aqui dado e puxado para esse tema, uma senhora que esteja a carregar sacos de compras pesado, e chega um dos rapazes que constantemente fica aí ao lado do prédio e decide ajudar a senhora. Mas entretanto, depois de levar as compras lá para cima, deixe-se e a senhora pergunta: não roubaste nada? A senhora está claramente a não valorizar o amor. Ou a não alimentar o amor. Isto, eu para responder, ou para interagir relativamente a essa questão, vou ainda recuar naquilo que o irmão Roger de Oliveira focou, a questão do interesse. Roque de Oliveira, vai desculpar, e estive atento efetivamente quando entrou, quando saudou, a maneira como saudou, e eu devia postar-me de pé. Não o fiz, se calhar por excesso de peso. Isto é demonstração de amor. Não, mas fez o gesto de levantar. Pois é. Por respeito. Exatamente. E reconhecer isto ao outro. E não só devemos esperar que alguém tome iniciativa, mas sim nós, em primeira instância, tomarmos, conforme o irmão fez. Mas vou-me centrar aqui na questão que falou do interesse ou desinteresse. O interesse social. É um sociólogo que até hoje não consigo encontrar quem é, se é Emílio Durkheim, se é Lataniel, se é o Lombroso, não consigo lembrar, mas numa das suas grandes obras, este sociólogo diz: não existe sociedade sem interesse. Ora, qual é o interesse que estamos aqui a querer emanar? Questões relativamente ao amor. O irmão Roger já falou. O interesse é no sentido de esperar eu fazer, praticar uma ação para que o outro se sinta bem. Não que venha reconhecer só simplesmente, graças a que o fulano é que fez. Não, eu devo, de qualquer das formas, em função da atitude que eu tive positiva, ontem, anteontem, qualquer momento, vir sentir a reciprocidade deste. Não esperar necessariamente, porque há gente que assim o faz. Há gente que te estende a mão com o intuito de ter uma resposta positiva. É normal, mas quando já está misto com algum interesse, digamos, não abstrato, já material,
aí já não prevalece a tal solidariedade. A senhora é ajudada por um cidadão que está sempre ali à beira, debaixo do prédio, até ao 10º andar lá do Calamba, porque a luz foi, não tem elevador. E depois indaga se não roubou algo. Isto é uma autêntica pouca vergonha. Também há situações de que o jovem está ali, é o trabalho dele. Para não efetivamente vir roubar algo, ele espera para ajudar as pessoas a transportar os seus haveres e dali aquele tal interesse social. Esperar que esta pessoa lhe retribua com um copo de fuba, com um bocadinho de sal. Eu vivi isso. Ou com algum dinheirinho. É diferente. Tem algum interesse. Já tem dolo. Só que, vamos ver na perspectiva social, é o trabalho dele. Ele ganha por aí. Fazendo isso. É o dito bagageiro, roboteiro. Agora, se a senhora ou a pessoa em causa que foi ajudada, dentro do seu discernimento, pegar algum valor, pegar algo que tenha transportado, contém naquele saco uma gasosa, uma cerveja, qualquer coisa que tenha ali, e oferecer de livre e espontânea vontade, de igual modo que este também teve a livre, foi arbitrário, permita aqui para não ser a redundância, teve a arbitrariedade, teve a vontade de ajudar, foi solidário, foi altruísta, e você, sem que ele peça alguma coisa, também retribui. Isto é amor. De todo o resto que o irmão Roger Oliveira aqui, Roque de Oliveira focou, não há muito que se diga relativamente a maneira como nós temos que alimentar. Esse não só ser gestual, mas do que estamos a falar aqui, esse não pôr a prática. Porque nós muitas das vezes viemos a público, a estúdio, falarmos como se fôssemos tão positivistas, como se não fôssemos errantes. Mas nós somos falíveis também. Asseguramos-nos do provérbio: faz o que eu digo e não o que eu faço. De fato. Olha, 21 horas no nosso país, portanto continuamos nós desse lado na 92.3 em FM. Esse é o seu programa Terapia na Rádio. Vamos fazer um curto intervalo para oferecer-lhe música e quando regressarmos vamos falar às quantas andam esses gestos que foram aqui focados da alimentação do amor no trânsito, nos transportes públicos, no supermercado, nas agências bancárias, no dia a dia, no emprego, na escola, em qualquer parte. Será que tem-se notado esses gestos de alimentar o amor? É disso que nós vamos falar depois do intervalo. Não saia daí. Fazes parte de mim, pois só
21h05, música bonita esta aqui, para servir também de descontração neste que é o nosso tema. Voltando aqui para o estúdio e a falarmos hoje de como alimentar o amor. Antes do intervalo, falávamos que depois dessa curta pausa, vamos falar então de as quantas andam essa forma de alimentar o amor do modo geral. Nas filas de trânsito, nas filas das agências bancárias, dá-se prioridade aos mais velhos, não se dá prioridade. Ceder é uma forma de alimentar o amor? Não. Nos transportes públicos, em todos os sítios. E aliás, deixa-me dizer também que você, caro ouvinte, a partir desse momento já pode ligar para nós, sempre que quiser, para deixar também aqui a sua questão e se ver respondida pelos nossos convidados. O nosso número é 995 55 55 11 ou ainda o 948 55 55 11. Se você preferir enviar mensagem, poderá fazê-lo também pelo número 932 81 34 14. Vou repetir para mensagens 932 81 34 14. Voltamos então para a conversa. Às quantas andamos aqui nesse gesto que todos nós desejaríamos que fosse 24/24. Já temos ouvinte em linha. Vamos priorizar então o nosso ouvinte. Olá, boa noite. Ora, viva, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Por favor, diga-me o seu nome, de que parte da cidade é que nos fala. Domingos Gonçalves, escreveu o meu nome, falo a partir de Samba. Olha, eu peço desculpa, mas não percebi o seu nome. Domingos Gonçalves Xavier é o meu nome. Estou a falar a partir da Samba, no solo. Ok, Domingos Xavier, por favor, pode colocar a sua questão. Primeiramente, eu quero cumprimentar os dois que estão nessa sala. Eu estou a gostar do tema e está sendo um tema que a nossa sociedade precisa. Ao senhor Roque, doutor, que eu muito admiro, infelizmente eu não pude comprar o seu livro que vendeu a semana passada, Valores. Mas eu não queria me referir a isso. Eu queria dizer a ele que ele é alguém que tem contribuído muito, muito nesta sociedade, não é? E também agradecer pelo tema que hoje está a ser abordado, que muito bem estou a gostar, porque é isso que a nossa sociedade precisa. Porque se formos a ver os valores materiais, muitas das vezes têm feito com que o nosso amor esfrie. Hoje, por valores, nós matamos nossos irmãos, que não tem sido muito bom. E também pedir com que temas do gênero possam ser passados na rádio mais vezes, porque nós jovens mesmo precisamos muito. Era só isso. E muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos o carinho da sua audiência. Fica aí do outro lado que nós vamos também focar esses aspectos. Temos mais ouvintes em linha? Por enquanto não. Podemos então avançar com esta. Não sei o que é que os convidados preferem. Avançar com esta que já foi deixada aqui pelo nosso ouvinte Domingos Xavier, ou aquela que havia colocado, as quantas anda o amor? Eu acho que é intrínseco, está tudo relacionado. A preocupação que o ouvinte da Samba deixou. Eu começo por dizer que de facto há uma decadência total nesse aspecto da solidariedade, nesse aspecto do afeto, nesse aspecto da atenção, da interação pessoal entre nós. O indivíduo desprovido de amor, o indivíduo que não tem amor próprio em si, não terá nunca contra outra pessoa. O indivíduo desprovido de amor não será solidário, não será bondoso, nunca será altruísta, nunca estenderá a mão a quem precisar. Nós temos assistido e nós fizemos recorrência cotidianamente aos locais públicos, os meios de transporte públicos, e falamos de bancos, falamos de autocarros, falamos de outras instituições onde há constante interação com as pessoas, particularmente nos hospitais.
Inclusive nos hospitais, as pessoas que lá trabalham, que juraram bandeira, que juraram proteger a vida, que é o ponto número 1 da nossa Constituição, que guarnece a vida de qualquer pessoa. Mas essas pessoas que deviam efetivamente ter esta atenção, muitos não o fazem. Não vou generalizar, mas alguns não o fazem, porque, repito, nós fizemos uso dos hospitais, dos bancos, dos meios de transporte público, no mercado, no trânsito. A pouca vergonha que se vê cotidianamente no trânsito é que é doloroso. Eu começo a ver assim na vertente psicológica, é para isso que estou aqui. Temos vários problemas exógenos, ou seja, problemas externos, que conjuntamente criam as condições para que o indivíduo esteja desestabilizado psicologicamente. E o indivíduo desestabilizado psicologicamente tem esses comportamentos fora do senso comum, tem esses comportamentos não aceitáveis. A pessoa desprovida da sua consciência quer ser sempre o primeiro, é arrogante, não vê que tem uma senhora idosa ou senhora ali, não vê que tem uma criança que tem prioridade e atenção, e hoje é o dia delas. Mesmo hoje sendo o dia da criança, acredito que até este momento que estamos aqui a falar, há crianças que não lhes foi velado os 10 mandamentos deles. Chamaria isto de mandamento. Não foi protegida. A criança que não foi lhe dado o maior carinho. A criança que foi batida hoje. Eu não vi, mas são coisas recorrentes. As pessoas, é aquilo que muitos sociólogos vêm a público e dizem que a sociedade está em si doente. Os valores, a moral. E o indivíduo que não tem o amor próprio não terá moral com ninguém. Logo, são pessoas que também a miúde, ou seja, no senso comum, a gente diz: se não serve para a sociedade, não serve para viver. Bom, não é no sentido de que não serve para viver e vamos extingui-lo, não. Mas há formas de virar a mente desta pessoa para que possivelmente se enquadre no nosso núcleo. Se não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver, de facto pode ser assim ser tratado. Eu tenho a mania de buscar uma outra compreensão. Então, e focando contextualizadamente aquilo anda, é triste. As pessoas 5 horas querem ofender o vizinho. É. A pessoa 5 horas quer criar situações diversas que nada interessam para o nosso bem-estar comum. Psicólogo Cabo Man, deixa-me só priorizar aqui o nosso ouvinte. Olá, boa noite. Ora, viva assim, boa noite. Boa noite, como estás? Estou tranquilamente bem. E com vocês aí? Vamos indo também, graças a Deus. Diga-me o seu nome e de que parte da cidade é que nos fala. Sim, daqui o amigo Sandro Fonga. Sandro? Fonga. Fonga. Exatamente. Ok. Sandro Fonga, fala-nos de onde? Eu falo propriamente a partir do bairro da Fubu, no caso, o município de Belas. Ok, Fubu, município de Belas. Pode colocar a sua questão. Sim, e antes de avançar concretamente na questão, aproveitar só a endereçar cordiais saudações às convidados do painel, especialmente ao Dr. Roque de Oliveira e a toda a equipa lá que essa hora está ali a proporcionar esse bom momento de rádio para a sociedade. Muito obrigado. Exatamente. E falar já entrando no tema propriamente dito, as contribuições aí estão a ser bastante pertinentes, não é? Apesar de um reparozinho, só tentar chamar um pouquinho a atenção ao nosso irmão aí, eu creio que sabe mais, para tentar canalizar um pouquinho só mais no tema, não é? Evitar um pouquinho, tentar fugir um pouquinho, para tentar ajustar-se ao tempo. Creio que tem muita coisa para se falar sobre isso, então atendendo o tempo é bom que se canalize um pouco mais, direcionar-se um pouquinho mais naquilo que é o tema propriamente dito, para melhor compreensão e, enfim, dos ouvintes. Desculpa. Okay. Já assim no tema, como contribuição, eu acho que tenho a dizer que o amor é muito alimentado com atenção. Há aqui alguns elementos que é bastante pertinente
não deixarmos de parte, não é? Desde a própria atenção, o afeto e o saber ouvir, a paciência em ouvir os outros. Esse é um elemento que é bastante deixado de parte e contribui bastante, compromete bastante naquilo que é as relações humanas das pessoas, quer relações de colegas, de amigos e cônjuges mesmo. O saber ouvir, a paciência em ouvir os outros é bastante pertinente e descarta-se isso e peca-se muito naquilo que seria a boa relação de amor, de afeto e tudo mais entre as pessoas. O respeito mútuo, a valorização do outro, não é? O reconhecer e agradecer o que é bom que os outros têm e fazem-nos, ao invés de passarmos apenas a ver o lado negativo, a apontar o lado negativo e a julgar os outros apenas pelo lado negativo, ao invés de exaltarmos também, reconhecermos e agradecermos o que é bom que os outros têm para nós. Elevamos também o espírito altruísta, e já eu creio que Cabo Mande tocou nisso, o pedido de desculpa, o perdão, o favor, a tolerância, a convivência na diversidade. Todos esses elementos contribuem bastante naquilo que é o dar amor, naquilo que é as boas relações como humanos devemos ter, baseado nesses elementos todos, e acabando de ter uma relação mais saudável daquilo que nós pretendemos como humanos e cônjuges, colegas, amigos e irmãos e tudo mais. Então, esse é o meu contributo e eu fico muito mais pela paciência, em saber ouvir, ter paciência em ouvir os outros, já que lá os convidados estão a tocar em vários outros elementos para ser bastante pertinente. Então, aqui acrescento mais a própria paciência também em ouvir os outros. Até já, bom programa, estamos aqui a acompanhar com todo prazer. Muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Portanto, Sandro Fonga, que nos falou a partir da FUBU, aqui do Belas, bem aqui ao lado da nossa rádio, onde nós estamos situados. E ele focou aqui também uns aspectos bastante interessantes, que é o saber ouvir. É uma forma de alimentar o amor. Roque de Oliveira. Sim, primeiro retribuir o gesto sempre simpático do Sandro Fonga. Sandro Fonga também já é mobília do terapia. E estendo também a saudação ao Xavier. Xavier, não se preocupe que quando quiser ainda vai ter a oportunidade de ter o loucamente apaixonado por ti em suas mãos, em sua casa. O Fonga já nos habituou a essas participações bastante ricas e de facto ele dá destaque à paciência em ouvir o outro, mas eu não daria destaque a nada que ele disse. Eu daria a mesma importância porque tudo que ele disse foi muito bem dito, muito bem lembrado e de facto só com isso que ele disse, se nós nos concentrássemos a vivê-lo, de facto em muitos momentos estaríamos a criar relações bastante profícuas, relações bastante seguras que inequivocamente durariam para a vida toda. Ele, quando fala dessa capacidade às vezes de reconhecer o bom que o outro tem, muitas vezes falta. E nós, na primeira parte, falamos do ambiente laboral. Quantos funcionários não estão à espera de ouvir da parte do chefe algum tipo de ouvir ou de sentir alguma manifestação, mais do que um elogio, porque o elogio às vezes já é pedir demais, mas apenas satisfação pelo trabalho que nós prestamos, por um desempenho que nós tenhamos protagonizado. Portanto, isso que ele disse, reconhecer o bom que o outro tem, também serve para evitar conflitos e concomitantemente promover o amor. Porque quando eu sei que o outro de facto reconhece que e porque muitas vezes, disse muito bem o Cabo Mande em relação, por exemplo, à autoestima, muitas vezes nós próprios sabemos das nossas qualidades e quando sentimos que os outros não querem reconhecer que temos essas qualidades, o que é que nós vamos fazer do ponto de vista psicológico? É ativar o mecanismo de autodefesa. Portanto, é não nos entregarmos à relação interpessoal de forma
aberta, de forma espontânea. Portanto, quando alguém reconhece de facto que nós temos algum valor, é muito importante isso que o Sankofa traz. Isso pode ajudar a catapultar ainda mais a nossa relação para um estágio de perfeição. Porque o que se busca é a perfeição. Diz, não, nós somos seres imperfeitos. Não somos seres imperfeitos. Nós somos seres perfeitíveis. É diferente. O que quer dizer que nós podemos ser aquilo que desejamos ser. Às vezes nós ficamos por aquilo que somos. Por quê? Porque somos seres imperfeitos. Não, essa é desculpa de quem não quer ser grande. Nós podemos ser aquilo que desejamos ser. Por que temos que ser imperfeitos? Vamos cada vez mais distante daquilo que nós próprios perspectivamos. Ser homem é assim. Estamos à altura de atingir uma dimensão da nossa dignidade que nós próprios às vezes não fazemos. Querer é poder. Querer é poder. E em relação àquilo até que estávamos a falar durante o intervalo de alguns oportunistas, que quando fazemos o bem, hoje em dia muita gente já não faz o bem. Gosto de lembrar, falo muito nas palestras que faço, mas hoje, pronto, deixa-me dizer também aqui, eu ganhei coragem, às vezes, de fazer o bem há muitos anos atrás, acho que uns 30 e tal. Eu vinha, ou 20 e tal, vinha dos Engamandos, morava no Jaena, estudava nos Engamandos à noite, e deram-me boleia. Naquele tempo o táxi era direto, né? Era de um ponto para o teu destino direto. Deram-me boleia já à noite. E o senhor deram boleia, eu pensava que era táxi até. O senhor levou-me do São Paulo e passou a Cuca e ia chegando a minha casa. Depois eu indiquei, olha, é aqui, por acaso vivia mesmo assim ao pé da estrada, e ele parou. Quando eu fui fazer o pagamento, ele disse, não, o meu destino era lá atrás, eu vivo na Cuca, eu vim deixá-lo aqui porque o menino ainda é uma criança e não podia andar de lá para cá sozinho. O meu pagamento, o que eu desejo é que você estude de facto, estude e ajude as pessoas. Ou seja, eu, desde aquela data, nunca me esqueci de ser a criança, nunca me esqueci. E toda vez que eu estou a fazer o bem a alguém, eu me lembro daquele senhor. E, bom, tomara que ele esteja vivo, ou se não estiver, que pelo menos ele sinta que eu estou a honrar aquilo que ele pediu-me. Porque nós nunca vamos receber o bem que fazemos, nunca é uma maneira de dizer. Nós não estamos à espera de receber o bem que fazemos. A pessoa a quem fazemos o bem. Nós fazemos o bem para espalhar, para contagiar a humanidade com o bem. Porque se toda a gente estiver preocupada a fazer o bem, claro que nós também, no circo virtuoso, depois vamos ganhar esse bem. O bem gira, e depois volta também para nós quando ficamos todos envolvidos necessitamos. Ficamos todos envolvidos no bem. Portanto, essa participação do Fonga é muito importante por isso, porque a paciência nos faz com que às vezes nós calemos aquilo que temos vontade de dizer. Pergunta ao cabo, do ponto de vista psicológico, o que é que isso dá. Às vezes queremos retorquir alguém, queremos ripostar, mas se eu tenho paciência, se eu tenho flexibilidade, tolerância, que ele também traz aqui muito bem, que são elementos que não podem faltar num ambiente de paz, eu vou calar a minha vontade de ripostar e vou pôr o quê? A felicidade, a alegria, a paz do outro acima dessa minha vontade, que depois passa. E depois, quando fazemos esse exercício, passa um tempo e vamos sentirmos bem. De facto, porque temos tido a coragem de não ser agressivo, de não ripostar, de não atacar, apesar de estarmos a ser agredidos. Não estamos aqui a pregar um ser santo, porque tem um professor meu, que é um nacionalista que já partiu, que Deus o tenha, o Dr. Joaquim Pinto de Andrade, que sempre, um professor de justiça social, sempre nos dizia, em cada homem há um santo e um leão adormecido. Se estimulares o lado do leão, ele vai ser um leão. Se estimulares o lado santo, será um santo. Portanto, o que nós devemos fazer na sociedade é isso. Se nós formos agradáveis, é uma experiência que eu gosto de partilhar. E na minha própria experiência, eu já não sou uma criança, já andei em diferentes entidades empregadoras, sempre muito bem referenciado, graças a Deus.
e podemos encontrar às vezes alguma resistência, porque as pessoas sabem que há pessoas que não gostam de nós só porque todos gostam. Não tem motivo, é só porque todos gostam de nós, não vai gostar de nós. E já tive essa experiência de encontrar... Vamos um dia abordar também relativamente o comportamento dessas pessoas. Encontrar pessoas que ganhassem uma aversão contra mim sem motivos nenhum, e depois, como muitas vezes até eu estava em situação de vantagem, de líder, e depois recebia assim alguns incentivos para excluir aquela pessoa, para fazer guerra àquela pessoa, e eu dizia, a minha natureza é fazer do inimigo o meu melhor amigo, e gosto de entregar-me esses desafios. Eu faço mesmo desafio. Querem ver que daqui a um tempo ele vai ser das pessoas que vai procurar mais, que vai interagir mais comigo, porque é bom resgatar o irmão. Às vezes, e agora falo como terapeuta, um comportamento desse é um pedido de ajuda. É como nós dizemos muitas vezes no lar, aquele indivíduo que bebe, chega a casa, barafusta. O que ele está a fazer é pedir ajuda para que alguém reaja, para que alguém encaminhe a sua situação a quem o possa ajudar. Não é para ser diabolizado, condenado, não é para nós emitirmos apenas juízos de valor, e sim tentamos entrar para a sua história e caminhar consigo e tentar resgatá-lo daquele mundo. Isso é que faz do homem uma pessoa grande, é ter essa capacidade de sacrifício, de entregarmos-nos às grandes causas, porque nós estamos aqui exatamente naquele ditado que nós em serviço social usamos muito até, porque nós somos feitos para servir, exatamente nessa perspectiva de quem não vive para servir, não serve para viver, ou seja, não serve para interagir socialmente, né? Como realçou muito bem o Cabo Mande, não estamos a falar de tirar a vida à pessoa. Portanto, há uma frase que o Papa Francisco. O Cota Francisco emitiu, que é um incentivo, um encorajamento a todos nós que somos do bem, que às vezes nós, os do bem, desencorajamos-nos, porque o que estávamos a falar em off, que é bom trazer para os ouvintes, existem alguns oportunistas. Quer dizer, nós temos a boa intenção de fazer o bem, por exemplo, aquela história que o Sérgio contou. E por falar nesses oportunistas, eu vou querer que o Roque de Oliveira e também é que o nosso psicólogo, o Cabo Mande, também abordem relativamente a isso, já que chegamos aos oportunistas. Eu vou-vos contar mais uma história para os convidados e os nossos ouvintes. Havia um senhor que todos os dias, quando saísse de casa, na esquina da sua casa havia sempre um ajoelho sentado e a pedir esmola. E este morador deste edifício, durante muitos anos, era a rotina dele, deixava sempre um troco. Mas isso durante 15 anos, por aí. E uma das vezes resolveu sair com a família para irem almoçar fora. E quando entra, escolheram um restaurante que nem era habitual. Quando entra para o restaurante, o dono do restaurante era aquele velhote que pedia esmola durante anos naquela esquina. O senhor recebeu-os e disse: não paguem a conta, que a vossa conta está paga há muitos anos. Entretanto, eu aqui considero este senhor oportunista ou um ato que acaba por desencorajar aquele que deu esmola durante muitos anos. Não há dúvida, Sérgio. Quer dizer, quem se prostra a pedir esmola está-nos a passar uma mensagem, que é o indivíduo necessitado, que por si mesmo não consegue satisfazer as suas, entre aspas, necessidades básicas, né? Autossustentar-se. Portanto, ele, de facto, é mais do que um oportunista, é um vigarista. Portanto, ele, o que ele fez até é crime, né? Nesses termos. Mas, mesmo assim, e parafraseando o Papa, nós não podemos perder a coragem por causa dos oportunistas. O mal não pode vencer o bem. Eu não posso deixar de fazer o bem porque existem pessoas que insistem em fazer o mal e que vão tentar aproveitar-se de nós. Não. O bem tem que ser persistente, tem que ter vigor, tem que se revestir de forças que o mal não consegue derrubar, porque senão não é bem. E nós, quando fazemos o bem, agora aqui citando o Papa, temos que estar preparados para viver desilusões, desgosto. Quem faz o bem, quem ajuda,
vai ser enganado, vai ser desiludido, é normal. Não deve, por causa disso, deixar de fazer o bem. Temos que vencer o mal. Nós, as pessoas, fomos feitas por bem, não por mal. O mal incomoda-nos por quê? Exatamente porque a nossa natureza é pro bem, nunca é pro mal. E a maioria da sociedade, ao contrário que pareça, faz o bem. Então, e por que se fala tanto de que a sociedade está mal? Porque o mal agora aparece assim no nosso dia a dia e provoca nas pessoas uma certa indiferença. Nós somos capazes de assistir a cenas maléficas sem reagir como se fosse normal. Isso não pode ser. Ou a fotografar para postar, não pode ser. Filmar. Quando nós agimos com indiferença perante alguma coisa que está mal, é um grande problema. Nós, seres humanos, temos que reagir sempre de maneira a corrigir uma situação de estrangulamento nas relações sociais. Temos que estar sempre preocupadas com o bem. Portanto, essa história que o Sérgio traz, e mesmo aquela do outro, do deficiente. Do deficiente, e as outras questões. Nós, por exemplo, vamos a um banco. Vivi uma história dessas semana passada. Fomos a um supermercado e era até uma estrangeira, até para também realçar a solidariedade do angolano. E chegaram ao caixa um casal com os filhos e queriam passar no caixa prioritário. E a prioridade era para mulheres grávidas, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Não crianças de pais com criança ao colo. Não estava tipificado. Entretanto, porque nós angolanos somos mesmo assim, gostamos de acolher bem as pessoas. Isso é mesmo nosso. Somos hospitaleiros. Existe mesmo explicação para isso, né? Um dia vamos falar, por isso existe o culiepa na cultura nhaneca rumbi, mas que tem outras terminologias nas outras comunidades sociolinguísticas. Nós sugerimos que, pronto, não obstante a senhora não está no caixa certo, por ser estrangeira e estava até com crianças, vamos já deixá-la. Um outro irmão nosso chamou-nos a atenção por um aspecto. Disse, não, está-se a ver que essa senhora, pelo menos esse casal, é oportunista. Porque eles são um casal. As crianças não são crianças ao colo. Já eram crianças acima de 5 anos. Exatamente. Facilmente. E se eles eram um casal, por que as crianças não ficaram com um dos pais e o outro estivesse na fila para pagar a conta? Portanto, estavam a usar as crianças, até isso não é correto. É crime. Até crime. Estavam a usar as crianças que é para terem benefício. E vemos isso às vezes no banco. Uma vez fui ao contrário, vou contar uma história ao contrário. Fui ao banco com a minha família para pagar a propina da minha filha. E a minha esposa desceu para ir fazer o pagamento. Eu estava no carro e ela estava a levar o arcanjo. Eu disse, e vais com o arcanjo por quê? Não, o arcanjo quer ir comigo. Não, mas se tu fores com o arcanjo, vão pensar que tu queres prioridade. Deixa o arcanjo aqui, ele chora, mas não vai morrer. Entra só, aguenta lá a fila, depois sai. Porque se fores com o arcanjo, tu não estás aí com a intenção de ter a prioridade, mas vão pensar que tu quer, e vão lhe dar prioridade. Não é certo. Tu vais ter prioridade. Exato, mas sem merecer a prioridade. Porque eu estou aqui e posso ficar com os miúdos. Então nós temos que ter essa cultura de pensar nos outros, não querer tirar, porque essa questão de tirar vantagem em tudo, depois pode ser uma faca de dois gumes. Nós podemos ter pressa e passar à frente de alguém que de facto é aquela pessoa que devia ser despachada para ir resolver um problema nosso. A vida é um ciclo que nós temos que prestar atenção a essas coisas. Não devemos nos distrair muito nesse individualismo a que estamos a nos remeter ultimamente. Portanto, os oportunistas existem no tráfego. Quando as pessoas ligam intermitentes e estão a fazer aquela ultrapassagem longa, é oportunismo, não tem problema. Por que agora a intermitente perdeu o valor? Por que as pessoas veem intermitente e não deixam passar? Porque subentendem que esse indivíduo está apenas a enganar, não está a fazer-nos de parvo.
E não é bom, nós não podemos fazer isso, não podemos violar aqueles valores que são típicos de segurança das pessoas, como ligar intermitentes, ligar sirene, abolir à noite. Era um caso de sobrevivência. Ninguém deixava um indivíduo à noite numa localidade distante. Agora as pessoas já não têm certeza, não querem correr esse risco. Portanto, é preciso nós, até quando somos maus, temos que ser maus conscientes. Há coisas que não devemos fazer. É como no ciclo de pessoas de comportamento desviantes ou em conflito com a lei. Existem regras. Pergunta ao Cabo Mande, que também faz trabalhos em cadeias, pergunta a quem já esteve preso, pergunta a quem conhece a vida da população prisional. Existem regras. Um indivíduo que entra para a cadeia, que tenha violado alguém, passa mal. Porque os próprios miliantes, eu não gosto de chamar assim os meus irmãos, mas as próprias pessoas em conflito com a lei, sentem-se comovidos. Não toleram um indivíduo que vai para a cadeia porque tenha violado uma mulher, porque elas sabem que não tem necessidade disso. Vai roubar alguém, depois paga uma prostituta, mas violar a mulher do outro é intolerável. Quando o indivíduo chega assim na cadeia, sofre, maltratado, é violado também. Porque qual é a comunicação que eles estão a fazer? Existem limites a que nós não podemos extrapolar. Está a ver? Até entre as pessoas que estão em conflito com a lei. Essa consciência. Então nós, por que não? Por que não respeitamos os outros? O que custa ser simpático, ser amável? O que custa fazer um favor a alguém com um sorriso nos lábios? O que custa? Se isso é mesmo da natureza humana. E sentimos-nos bem cada vez que o fizemos. Deveríamos. 21h37. Esse continua a ser o programa Terapia na Rádio. Portanto, você pode participar. E nós aqui a chamámos-lo várias vezes. 995-555511 e também o 948-555511. Vamos continuar a abordar. É um tema que, claro, deixa a desejar. O tempo é sempre bastante curto, não é? Vamos falar então a seguir de a solidariedade ou como alimentar o amor fraternal. Se permita, vou deixar que o Cabo Mande comece, mas só para fazer justiça também à intervenção do Domingos Xavier. Ele nos traz aqui um aspecto que, por acaso, o Cabo Mande na sua intervenção já falou também, que é essa atenção que nós damos aos valores materiais, nomeadamente os valores até financeiros, faz com que o amor pelos irmãos esfrie. Foram mesmo essas as suas palavras que eu considerei muito forte. E é preciso nós, então, porque o Cabo Mande também já falou disso, mergulharmos naquele mundo da assistência às pessoas doentes. Portanto, muitas vezes, e por acaso alguém que está ouvindo-nos aqui, eu mando cumprimento pronto, posso até cumprimentá-la diretamente. É uma ouvinte nossa, a Silvina, que partilhou connosco uma questão desse gênero, de que um parente seu quase que morria, não beneficiou de uma transfusão sanguínea enquanto não mostrou o sinal, enquanto não apresentou os valores. Portanto, isso que o Domingos Xavier nos lembra é muito importante também de nós refletirmos. Será que vale mesmo a pena? Esse dinheiro serve para quê? O que é esse dinheiro de facto? Por quê? É aquela velha e linda frase de o líder tibetano Dalai Lama, né? Dalai Lama. As pessoas perdem tanto tempo a juntar dinheiro e depois gastam para prejudicam curar-se. a saúde e depois gastam tudo que juntaram para recuperar a saúde e vivem como se não fossem morrer e depois morrem como se não tivessem vivido. Portanto, é preciso nós termos essas coisas em atenção. Por acaso é um provérbio muito bonito e vindo do Dalai Lama. É sempre muito conhecido. Mais se lhe tirar o chapéu. Muito conhecido. Pois é. Olha, deixa-me aqui também, antes peço desculpa desde já por lhes cortar, mas é mesmo para anunciar isso, em alusão ao dia 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança.
principalmente nos países, não é comemorado em todos os países do mundo, mas principalmente nos países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil. Todos eles comemoram o dia 1 de junho, sendo o Dia Mundial da Criança. Entretanto, o nosso país não fica de fora e, por essa razão, a rádio, em alusão ao dia 1 de junho, dedicado às crianças, a Rádio Unia realizará então um especial algodão doce, domingo, das 12 horas às 15, aqui no pátio da Universidade Independente de Angola. Acesso livre, basta com que você venha para cá. E hoje abordarmos aqui o tema alimentar, como alimentar o amor, porque não trazer a sua criança para alimentar? Será um gesto. Concordam comigo os nossos convidados? Sem dúvida. Naturalmente, não diria o contrário. Vamos então continuar. Querem focar em mais alguma coisa que foi dita aqui pelos nossos ouvintes? Eu começo por atender o reparo do Sr. Sandro Fonga. Eu agradeço efetivamente, e é tão normal que isto tenha lugar, tão normal que isto aconteça, e é desta forma que o mundo também desenvolve. Apontar algo que está incorreto para posteriormente a gente corrigir e fazer melhor. Isto é muito bom e continue assim. E também não posso descurar a maneira como ele expôs as suas questões, conforme temperou as palavras para poder contribuir relativamente ao nosso tema. Obrigado mesmo por esta parte. Agora, falou o amor fraternal. Antes de entrar necessariamente aí, eu começo buscando tudo que o irmão, todo nenhum caso, as últimas expressões, os últimos minutos que o irmão Roque de Oliveira aqui teceu, e dizer que ainda assim, apesar de todos os males, apesar de todas as situações negativas que temos observados em locais públicos, hospitais, bancos, ministérios, trânsito, escola, onde haja comunidade, mesmo no seio da família, eu digo que ainda assim o amor existe. Ainda assim está em maior proporção relativamente às questões negativas. Ora, as questões negativas existem também, não podem ser descuradas. Na perspectiva psicológica, psicologia de desenvolvimento, a partir da concepção do ser humano, ao nascer, vamos começar a partir do momento que nasce. Tem os pais, tem particularmente a mãe, ali sempre presente, para dar continuidade à sua vida, cuidar do filho, da pessoa, do ser que cresce, e a natureza depois encarrega-se com o resto, até a sua formação da personalidade, que cientificamente atribui-se aos 5 e 6 anos de idade, com exceções de algumas questões precoces, não é? Temos crianças superdotadas, por aí em diante. Mas vamos falar do normal, que são de 5 anos de idade, e é esta idade que é atribuída à altura em que o cidadão começa a ter contato com o mundo acadêmico. Então, o indivíduo, a partir do momento que começa a sua formação da personalidade, na íntegra, vai ter conhecimentos de todas as forças existentes na natureza. Quais as forças que eu me refiro? Do bem, do mal, do sol, da chuva, da escuridão, do dia. O indivíduo, conforme vai respirando, vai saber distinguir qual é a necessidade da noite, qual é a necessidade do dia, qual é a necessidade do sol, qual é a necessidade de tudo o que ele observa. Qual é a necessidade de ele ter um pai, qual é a necessidade que ele tem de comer, qual é a necessidade que ele tem de locomover, posteriormente qual é a necessidade que ele tem de trabalhar. O cidadão faz o seu juízo em si. Dizia que consegue discernir o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal. Estou com isso querer dizer o quê? A dada altura, já consciente, já com a sua consciência formatada, só fizemos o bem quando de facto quisermos fazer. E o inverso, fizemos o mal quando de facto nós queremos fazer o mal dolosamente. Entenda-se, prepositadamente. Todas as condições estão criadas e a sociedade demonstra que devemos viver segundo normas, segundo regras. E um dos principais condimentos para que estas regras tenham lugar
sejam efetivamente cumpridas é o tal amor. O tal amor abstrato, o tal amor inconsciente. É a tal vontade de querer dar uma continuidade da vida até onde não der mais. Se existe o fim do mundo ou não, não sei. Mas as atitudes positivas de hoje, da sociedade de hoje, se o médico comportar-se bem, segundo o que ele estudou, para cuidar dos pacientes, se o condutor fazer jus às normas que ele estudou na aviação em trânsito, quando tirou as cartas, de que para conduzir as condições tem que ser este não pode estar sob efeito de álcool, então estamos a desenvolver, a construir o futuro. Não somente para nós, mas para os outros que ali virão, porque nós estamos constantemente a procriar. Nisto tudo, não deixa de ser chamado a atenção ao próprio afeto. Para que eu dê continuidade à vida futura, eu devo criar condições agora. Ensinar os filhos, a partir da família em casa, como é que se deve viver. Como é que se deve se relacionar. Temos que ser tolerantes, segundo o senhor Sandro Fonga, com todos nós. Princípio de tolerância. Respeitar o espaço do outro, a liberdade do outro. Começou a dizer, onde termina a minha, inicia do filho, da mulher, do vizinho. Se estas condições todas são criadas no seio de um lar, uma coisa é casa, outra é lar, o lar é constituído de uma família consciente, pai, mãe, filhos e outros. Se dentro de um lar há estas condições todas socialmente aceitas, o vizinho ao lado também fará a mesma coisa. Se o vizinho ao lado sentir que isto faz bem, logo corre-se, abrange a toda uma sociedade, que não somos poucos. É extensa. Não é só a sociedade de Luanda, não é só a sociedade de Angola, mas é o mundo em si, porque nós viajamos. Quando não há tolerância, quando acharmos que eu sou o melhor, quando acharmos que eu é que devo estar ali, e para chegar lá, mesmo sem ter estudado para tal, precisa espezinhar os outros, isto não é amor. Logo, é negativo. O que é negativo não faz bem. O amor fraternal. O que é que subentende-se do amor fraternal? Fraterno, expressão fraterna. Esse não mais entre irmandades. Esse não amor que é mais visto entre irmãos, entre pessoas próximas e afins. Esse não fazer com que já falamos isso no princípio, cria condições de afeto, qualquer tipo de condições, bem no sentido positivo, para que o outro se sinta bem. E se o outro sentir-se bem, naturalmente que eu fico bem. Dentro de uma casa, quando um membro está doente, o que acontece com os outros? Não estão bem. Estão preocupados. Porque tem um filho, ou tem a esposa, ou tem um pai incomodado, ou doente, acamado. Há preocupação em arranjar, se calhar, dinheiro, porque agora tudo é clínica. Então, se tenho a preocupação de arranjar dinheiro, logo a minha mente não está bem. Então, é preciso criar condições para comatar este mal, a doença. E quem se prostra a tal, ou seja, quem está predisposto a criar estas condições para sanar a doença, para ir pagar, comprar medicamentos, para ir pagar o médico, enfim, e tudo o que é necessário para tal, está a demonstrar afeto. Está a demonstrar amor. Porque ele não quer que o filho ou o parente morra. Ele quer que ele viva, prossiga, e a tal união familiar faz a força. Se a união familiar por si só faz a força, conforme já eu disse, toda a sociedade a pensar o mesmo só sai a ganhar. O amor fraternal é mais visto, já dizia, entre ajuda sem necessidade de espera de algo em troca, entre irmãos, entre mulher e homem, entre pais para filhos e vice-versa. Palavras sábias aqui, muito bem ditas, bem reparadas também. Roque de Oliveira vai dar também uma chega aqui
a esse amor fraternal, lembrando que temos apenas 10 minutos para dizer bye-bye. Sim, se calhar para não nos repetirmos, porque nós estamos como uma equipa e o que já foi bem dito não necessita de reiteiro. No fundo, o que nós estamos aqui a tentar estimular as pessoas e incentivar as famílias é que não poupem esforços para manifestarem o seu amor. O amor vive de gestos práticos. Outro dia, já dei esse exemplo, já fiz essa reflexão, se calhar aqui, mas lembro-me que fui fazer uma palestra sobre violência doméstica, onde eu chamei a atenção às pessoas nesse sentido. Porque às vezes até a forma de manifestar o amor é desvirtualizada porque foge a uma certa caracterização cultural. Portanto, falando de forma mais clara, às vezes, para eu poder me fazer entender em relação à intenção que eu tenho de fazer o outro sentir-se bem, tenho que contextualizar, tenho que agir de tal modo que a cultura e a compreensão do outro perceba que a minha intenção é esta. Por exemplo, uma chapada nas costas de alguém, de um homem, numa situação assim em que o indivíduo chega e dá-se uma chapadita nas costas. Em gesto de cumprimento. É um gesto de cumprimento, de solidariedade, muitas vezes. Mas mesmo para um desconhecido. Agora, gênero diferente. Um homem e faz esse gesto por uma mulher, ainda vai ser entendido como... É preciso nós contextualizarmos os nossos gestos, as nossas atitudes, quando estamos a expressar esse amor. Às vezes, apoiando-me nos casos que eu tenho, de utentes que eu atendo em consultas, muitas vezes ouço esse tipo de reclamação. Não sinto que o meu ou a minha cônjuge, né, não me ame como eu o ame a ele, porque não faz um gesto que a pessoa está à espera que faça, só que nunca vai receber esse gesto da tal pessoa, porque não faz parte da sua cultura. E às vezes nós queremos exigir do outro aquilo que, na nossa perspectiva, e que também não fazia parte do nosso eu, tem mais a ver com outras realidades. Portanto, é preciso contextualizar para que esse gesto seja compreendido. A forma de manifestar esse amor, mesmo sendo fraternal, varia de situação para situação, Exato. circunstância e tudo mais. E eu, até porque, para respeitar o tempo, saindo apenas do âmbito fraternal e tentando falar mesmo de maneira genérica do tema que nós estamos a tratar, o que nós temos que ser é criativo no sentido de entender que se eu fizer esse gesto, o outro vai perceber que realmente eu quero manifestar o meu afeto, o meu respeito, a minha consideração, que eu estou preocupado com o seu bem-estar. Nós temos que ter essa certeza e, portanto, o meu gesto vai variar de pessoa para pessoa. Eu tenho, por isso é que eu estou a falar na contextualização, senão posso ter um gesto nas melhores das intenções, o outro não vai entender, até por isso é que eu dei aquele exemplo de gêneros no homem e na mulher, a forma de cumprimentar, porque vai entender até como uma falta de respeito. Claro. E realmente, porque as relações sociais são acordos que se fazem, nós combinamos que ninguém anda nu, então quem anda nu vai ser mal visto, são acordos. Portanto, se nós fizermos esses acordos e desculpem a repetição, e estamos de acordo com essa essa solução que nós encontramos para vivermos bem, então temos que viver com base segundo esse mesmo acordo firmado. Então é preciso olharmos para quando eu quero fazer que alguém se sinta bem, eu tenho que me esforçar,
Eu não posso dizer o que quero, como me apetece, no momento que me apetece. Não posso pensar em mim, eu tenho que pensar em quem recebe. É igual, às vezes, a maneira como nos comunicamos, porque eu falo e depois vou estar preocupado de se os outros entenderam. Não, eu tenho que estar preocupado com se os outros, nem é isso, se eu me fiz entender. Se eu estou a me comunicar e estou preocupado com o facto de que se eu me estou a fazer entender, o que é que significa? Que se os outros não entenderem, quem é que tem que mudar? É você. Exatamente. É Nós temos que nos posicionar dessa forma. Quando eu estou a fazer esses gestos, eu tenho que me perguntar, mas será? Eu quero que ele se sinta bem, que ele entenda que eu valorizo, que eu respeito, mas isso que eu estou a fazer, será que ajuda? Será que é o melhor caminho? E então, sempre procurar formas de fazer isso. É a melhor maneira de viver. Se o mundo me condena, não é o mundo que está errado. Exatamente. Olha, o tempo, infelizmente, vai-se embora, e o tempo é uma coisa que não para, não espera por ninguém. Eu gostava muito, e vou convidá-los a estarmos aqui em uma outra ocasião para continuarmos a dar subsídios a esse tema, porque há muito que se lhe diga. Eu gostava que os nossos convidados abordassem ainda se existem pessoas que fundamentalmente devem alimentar o amor, no caso de médicos, gestores públicos, se são pessoas que fundamentalmente têm mesmo de alimentar o amor ao próximo, e outras questões mais que se poderiam abordar. 21h56, eu vou pedir que 1 minuto a cada um dos nossos convidados para as últimas considerações mesmo, ainda dá tempo, faltam 4 minutos, vou dar 1 minuto a cada um. Vou apenas agradecer e cumprimentar os ouvintes. Acho que tudo que dissemos até aqui, em 1 minuto já não é necessário acrescentar mais nada. Eu diria que tudo que eu não mais disse, tenho a certeza que outros o farão por mim. De resto, felicitar as crianças. Um dia eu fui criança, hoje já sou pai, mas outros ditados dizem, mesmo sendo idoso, há sempre uma criança em nós. Felicidades aos petizes, aos pais, mais atenção, porque eles por si só não teriam estado nesse mundo, não tinha culpa da existência. Esse não é uma forma natural de conviver, esse não fazer jus às questões teológicas, ou seja, biblicamente tipificadas, e nós só temos que nos guiar, só temos que nos depreender para efetivamente mostrar que de facto eles merecem a sua existência, demonstrando afeto, atenção, respeito, carinho, acima de tudo, o amor. Acima de tudo, o amor. Cabo Mande, psicólogo criminalista, Roque de Oliveira, assistente social, escritor e terapeuta familiar, foram os nossos convidados de hoje. Aliás, são convidados residentes desse programa Terapia na rádio aqui na 92.3 em FM. Hoje, em especial, 1 de junho de 2016, abordamos aqui o tema como alimentar o amor de uma forma geral. Terapia na rádio, já sabe, vai ao ar às segundas, terças e quartas-feiras a partir das 20 horas até às 21, às 22, melhor, nesses dias já aqui citados. A edição dessa quarta-feira teve, portanto, a técnica garantida pelo Francisco Cardoso, a produção foi de João Vale, apresentou para vocês o Sérgio Fernandes, que em nome desta equipa despeço-me desejando para você uma feliz noite. Voltamos assim que Deus quiser. Boa noite. Terapia na Rádio. Terapia na Rádio. O programa que aborda questões relacionadas à família e aos casais. Convide os seus mais próximos e esteja conosco a segunda, terça e quarta, a partir das 20. A consulta está marcada. Contamos consigo. Terapia na Rádio.